O exercício stiff pode ser executado com barra ou halteres. Nesse vídeo eu vou te explicar como executar o movimento usando barra. Porém, todas as orientações podem ser aplicadas na execução com halteres. No stiff, você vai trabalhar o glúteo e os músculos posteriores da coxa, que são chamados de isquiotibiais. Os isquiotibiais são um conjunto de 3 músculos: bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo. Os músculos eretores da espinha, quadrado lombar e abdominais também são bastante ativados durante o stiff, para que você mantenha uma boa postura no exercício. O stiff pode ser executado com os pés mais afastados ou mais próximos. Os pés podem ficar retos ou um pouco rotacionados para fora. Você deve escolher a posição dos pés que seja mais confortável para fazer o movimento. Após escolher o posicionamento dos pés, você pode pegar a barra. Existem 2 formas de pegar a barra. Você pode utilizar a pegada pronada, que as 2 mãos ficam viradas para a sua coxa, e você pode utilizar a pegada mista, que uma das mãos fica virada para a sua coxa e a outra fica virada para frente. Essa pegada é bastante utilizada por atletas de levantamento de peso, porque facilita a utilização de cargas altas. Entretanto, a pegada mista oferece um risco maior de rompimento do bíceps. Eu recomendo que você sempre faça o stiff com a pegada pronada, porque é uma pegada mais segura. A distância da pegada não pode ser muito afastada e também não pode ser muito próxima. O ideal é pegar a barra com uma distância maior do que a largura do quadril, ou seja, o meio termo. Após todos esses ajustes, basta descer a barra mantendo a coluna ereta e os joelhos estendidos, ou semiflexionados, que é um pouco dobrados. Durante a descida, é necessário direcionar o quadril para trás, ou seja, você deve empinar a bunda para trás. Você precisa descer o máximo possível, mantendo a barra perto das pernas. Existem alguns erros que são comuns no stiff. Erro número 1, flexionar a coluna. Executar o movimento com a coluna flexionada, ou seja, fazer o exercício com a coluna arredondada, vai diminuir o trabalho dos músculos posteriores da coxa e do glúteo. Isso também pode gerar desconforto e lesão na coluna lombar a longo prazo. Por esse motivo é importante que você faça o movimento mantendo a coluna ereta. Do lado esquerdo da tela está a execução errada. Observe que o movimento é executado com a coluna flexionada. Isso diminui o trabalho dos músculos posteriores da coxa e do glúteo e aumenta a sobrecarga na coluna lombar, o que pode gerar um desconforto ou lesão. Do lado direito da tela está a execução correta. Observe que o movimento é feito com a coluna ereta. Isso aumenta a ativação dos músculos posteriores da coxa e do glúteo e evita desconforto na articulação da coluna lombar. Erro número 2, movimentar o quadril para frente na subida. Realizar o stiff dessa forma pode gerar desconforto na coluna lombar. Além disso, os músculos posteriores da coxa e o glúteo ficam menos tempo sob tensão, ou seja, você descansa entre cada repetição. Do lado esquerdo da tela está a execução errada. Observe que eu executo a subida projetando o quadril para frente. Eu descanso entre cada repetição e sobrecarrego a coluna lombar. Do lado direito da tela está a execução correta. Observe que eu executo a subida sem projetar o quadril para frente. Isso aumenta o tempo sob tensão da musculatura do glúteo e posterior da coxa e diminui a sobrecarga na articulação da coluna lombar. Erro número 3, olhar para frente na descida. Esse erro pode causar desconforto na coluna cervical e prejudicar o desempenho no exercício. Quando você estiver descendo, precisa olhar para baixo e quando você estiver subindo, você precisa olhar para cima. Basicamente é só manter a coluna cervical neutra. Do lado esquerdo da tela está a execução errada. Observe que eu executo a descida olhando para frente. Isso gera desconforto na coluna cervical e atrapalha o rendimento no exercício. Já do lado direito da tela está a execução correta. Observe que eu executo o movimento mantendo a coluna cervical neutra. Significa que quando eu desço eu olho para baixo e quando eu subo eu olho para frente. Dessa forma o exercício fica mais confortável para a coluna cervical e o rendimento é maior. Erro número 4. Exagerar na amplitude do movimento. Exagerar na descida faz com que a coluna lombar flexione e, consequentemente, os músculos posteriores da coxa e o glúteo são menos ativados, porque boa parte da carga vai ser direcionada para a coluna lombar. O ideal é descer o máximo possível, mantendo a coluna ereta. A capacidade de flexibilidade e mobilidade das articulações vai influenciar na amplitude de movimento de cada indivíduo. Significa que algumas pessoas vão conseguir descer mais no stiff, mantendo a coluna ereta, e outras não. Do lado esquerdo da tela está a execução errada, que eu executo o movimento exagerando na amplitude. E do lado direito da tela está a execução correta, que eu executo o movimento de acordo com a minha capacidade de flexibilidade e mobilidade, ou seja, eu desço o máximo possível, mantendo a coluna ereta.
Algumas pessoas confundem o levantamento terra-romeno com o stiff. O exercício stiff é com os joelhos estendidos. O exercício levantamento terra-romeno é com os joelhos flexionados. Se você quiser saber a diferença entre esses dois exercícios, eu recomendo que você assista esse outro vídeo que está aparecendo na sua tela. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe o seu like e seu comentário e já aproveita também para se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse.